E aí, que legal que é te encontrar aqui no meu canal para a gente falar de esportes, de narração esportiva, de NFL, de basquete e de futebol. Começou o Campeonato Brasileiro e você vai ouvir muito por aí que a gente deveria estar falando mais dos jogos, dos times, e tá todo mundo reclamando da arbitragem. Tem solução? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. Antes, quero pedir para você deixar like aqui no vídeo, inscrição no canal, compartilhar esse conteúdo, comentar também, claro, se você gostar do que eu vi, e se não gostar, pode discordar à vontade, desde que com educação, né? Tem solução? Arbitragem no brasileiro? Eu separei um lance aqui, mas foram vários, né? Vários lances. A gente pode falar, por exemplo, da expulsão do jogador do Atlético Goianiense contra o Flamengo. Não há mais a regra do último homem, nunca houve. A regra fala em chance clara e manifesta de gol. Seria aquela uma chance clara e manifesta de gol? Isso é desconhecimento de regra. A mesma coisa, em outra proporção, se aplica à expulsão do Atlético Mineiro contra o Corinthians em Itaquera. Seria aquela uma chance clara e manifesta de gol? Talvez desse para alcançar a bola, talvez não desse. Vale uma expulsão a partir daquilo? Regras do jogo. Eu separei um lance aqui entre Grêmio e Vasco para ilustrar um pouquinho como funciona essa coisa do VAR, tá? Dá uma olhada aqui, ó, coloquei na tela, é do site da CBF. A gente vai ouvir o áudio. A auxiliar do VAR, auxiliar de vídeo, chama o árbitro do jogo para que eles discutam o tema. Dá uma olhadinha aí. Okay. Aqui, ó. Aquela câmera que nós vimos, diagonal A. Ok. Momento do ponto de contato, Flávio. É esse braço aberto aqui, ó. Tá, mas eu preciso ver mais dessa dinâmica. Sim, eu vou te mostrar mais. Dá alta pra ele. Posso dar goal line? Por favor. Vamos lá, eu quero um Analisa a dinâmica do movimento dele, tá? Vai. Dá a câmera 2 pra ele também. Tá pela diagonal B. Tem um outro ângulo com o braço mais aberto. Dá um ângulo invertido. Tá? Por gentileza. Por favor. Por gentileza. Vai, deixa eu jogar. Ô, Daiane, olha só. Pra mim, ele tá numa ação de disputa, tá? E ele, pra mim, tá numa ação natural de disputa. Não há uma ação de bloqueio. Apesar de pegar, ele tá no movimento natural e é um movimento também repentino também. Ele não tem ação de recolher o braço, tá? Ele tá recolhendo o braço. Eu vou manter minha decisão sem tiro penal. Muito bem, ele não deu então o pênalti, não foi pênalti, o Grêmio perdeu o jogo para o Vasco por 2-1, né? Talvez se o Flávio de Minas Gerais ali, me fugiu o nome completo dele agora, tivesse dado o pênalti, terminasse 2-2. No ano passado nós tivemos, por exemplo, um pênalti muito claro, que depois a CBF acaba admitindo também a favor do Grêmio contra o Corinthians, na Neoquímica Arena, e que não é marcado, talvez mudasse a história do Campeonato Brasileiro. O pênalti a favor do Flamengo no último minuto, não vou pôr aqui a discussão, mas você vai ter lance de interpretação, e esse é outro ponto que eu quero abordar aqui, né, em relação à arbitragem. Talvez este mesmo juiz em outro jogo não deu pênalti. Não vou dar o pênalti não, isso aí não é para pênalti, não é para tanto. Então cada um muda conforme o vento. E aí, meus amigos, eu quero pegar duas coisas para dizer para vocês, tá? Porque hoje o Brasil inteiro discute arbitragem e o campeonato vai se tornando um porre, né? E hoje o Grêmio reclama, né? Mas no próximo jogo ele pode ser beneficiado e os clubes não tomam uma atitude real. E qual seria a atitude real a ser tomada? Profissionalizar a arbitragem. É isso, é preciso haver, vamos chamar de clube de arbitragem, um clube de arbitragem em que os árbitros sejam contratados, em que eles façam somente aquilo, mais nada, eles cuidem do corpo, da saúde, dos reflexos, estudem as regras. O último homem não existe, chance clara e manifesta de gol é o termo, tá? É interpretativo, mas ainda assim, tem situações que são mais claras. Se você tem um segundo marcador muito próximo, não é uma chance clara e manifesta de gol. Então, tô de costas, abre o braço, foi proposital, não foi, conta como falta. Não tô vendo que você tá atrás no pênalti a favor do Flamengo no último minuto de jogo. O impedimento em que você tem também o gol anulado do Atlético Goianiense, né? 2 jogadores estão impedidos, mas o que vai para a ação e a bola vai na direção dele não está.
Então, assim, a arbitragem é um desastre. O que é que vai acontecer com esses árbitros? Qual será o castigo deles? Nenhum. Eles vão ser direcionados a apitarem numa geladeira a Série B, a Série C do Campeonato Brasileiro, como se essas séries fossem menos importantes, como se os clubes que disputam essas séries fossem menos importantes. Então a arbitragem é um desastre no futebol brasileiro. Não é de hoje, evidentemente. As queixas de arbitragem, elas se repetem ao longo dos anos e nada é feito para que se mude isso. E aí, infelizmente, o que acontece é que o campeonato todo fica sob suspeita. E aí é que eu quero chegar. Contando com a angústia dos torcedores, com o potencial imaginativo das pessoas que adoram uma teoria da conspiração, existem pessoas como o presidente, o dono, né? Ele não é presidente no cargo, o dono do Botafogo, John Textor, que vem a público reclamar da arbitragem, ou melhor, reclamar de esquemas, porque ele nem cita arbitragem, ele fala em movimentos antinaturais, colocando em suspeita também jogadores. Será que jogadores de Fortaleza e São Paulo entregaram jogos para o Palmeiras? Nessa bagunça toda, o que você olha é que o futebol brasileiro não é confiável. E a gente que gosta do futebol brasileiro não pode aceitar que ele não seja confiável, que ele não seja decidido em campo. Então, nasce da falta de seriedade dos clubes e da CBF em tratar com a arbitragem, em profissionalizar, porque aí um árbitro desses que lê a regra de forma errada, ele pode perder o emprego, ele não vai mais trabalhar com isso. Você já imaginou uma enfermeira que não sabe aplicar a injeção ou fazer a coleta de sangue e está te atendendo no hospital? O que pode acontecer com você? Você pode morrer, evidente, pode não se curar de uma doença séria. E aí essa pessoa está lá inapta a fazer o serviço e, de repente, ela segue fazendo o serviço, ou vai fazer numa enfermaria de crianças, porque é menor, como seria a Série B. Não tem sentido nenhum. Os árbitros precisam ser profissionalizados e os clubes não querem profissionalizar a arbitragem. Eles não querem, porque se eles quisessem, eles já tinham batido o pé, isso já havia sido discutido e criado. O que eles querem é usar da frase: a banca paga e a banca recebe. Porque no próximo jogo, o Atlético Mineiro, o Atlético Goianiense, o Grêmio, eles podem ter erros de arbitragem a seu favor. E aí eles vão calar. A banca paga e a banca recebe. Aí eles vão calar, porque não, mas veja só, a gente foi prejudicado lá, não vou reclamar disso. Então é péssimo, é péssimo. E os clubes têm que querer mudar esse quadro. Mudar esse quadro é profissionalizar a arbitragem. Porque aí o sujeito que não sabe apitar e que está apitando, e que é o único amador entre 22 profissionais mais ele em campo, é o único amador, o único que recebe muito menos, ainda que os cachês por jogo sejam altos na Série A, 2, 3, 4 mil reais aí por jogo, ainda que sejam altos, esse sujeito, ele é o único amador que está ali em campo. E é ele quem decide as principais jogadas de todo o campeonato. Não adianta ser craque se o cara anular teu gol. Não adianta ter um timaço se o cara te expulsar um jogador num jogo decisivo, dar um pênalti contra o seu time. O que vai acontecer? Nada. Não tem para quem reclamar. Ninguém paga essa conta, só os clubes. Mas eles não se importam de pagar. E aí, você, torcedor, indignado com a situação e também municiado por gente que não tem prova, não levanta nada. Sempre hoje, né, na história do futebol brasileiro, sempre que se teve uma prova, foi levada a cabo, se descobriu algo. Então não confundam a história do Textor, que fala num supercomputador que monitora movimentos, com denúncias de corrupção de arbitragem, como houve no caso Edilson Pereira de Carvalho, lá atrás na máfia da loteria esportiva. São casos diferentes. Agora, ninguém faz nada para melhorar isso. Terrível, né? E você, eu tô te convidando para ver o campeonato. Você vai aceitar o convite? É difícil, né? Like no vídeo, inscrição no canal, siga com a gente aqui. Esse é o meu espaço para a gente falar de futebol. É muito bom te encontrar aqui. Espero te ver mais vezes. Um abraço.